patentabilidade é aquela que diz respeito aos métodos de tratamento cirúrgico e aos métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou a animal. Também nestes casos não se admite a concessão de patente. Também fazem parte das exceções de patentabilidade. Eu digo ali ou e depois coloco entre colchetes i, ou entre parênteses retos, se preferirem i, porque, embora, digamos assim, a expressão nos artigos do Código de Propriedade Industrial Português e da Convenção Europeia sobre a Patente, ou Convenção sobre a Patente Europeia, melhor digo, se fala em tratamento cirúrgico ou terapêutico, na verdade, nós podemos dizer que não haverá grandes dúvidas quanto à possibilidade de concessão de patente quando o tratamento cirúrgico é não terapêutico. Aí não se colocam grandes dúvidas. Agora, se se falar de tratamento cirúrgico que é terapêutico, então aí imediatamente entra em ação esta proibição de patentabilidade, apesar daquilo que eu vou dizer já a seguir. Note-se, no entanto, que os métodos de diagnóstico aplicados ex vivo já podem ser objeto de patente. Eu dou aqui um exemplo, o método de quantificação seletiva de colesteróis numa amostra de sangue. Já o Instituto Europeu de Patentes, EPO, se pronunciou a este respeito e não se colocam grandes dúvidas, apesar de eu poder dizer que esta possibilidade é controversa, ou pode ser em alguns casos controversa. De qualquer forma, quanto aos métodos de controversa até mais do que por outros motivos, por este que eu vou identificar já, porque coloca em causa a suposta lógica que está subjacente à proibição dos métodos de tratamento cirúrgico e diagnóstico. E, portanto, abrindo aqui uma brecha, uma possibilidade de concessão de patente a métodos de diagnóstico aplicados ex vivo, mesmo compreendendo a razão que está subjacente, nós podemos, de repente, ficar sem tapete. Portanto, retirar a razão, ou as razões que poderiam estar subjacentes à proibição de patentabilidade de métodos de tratamento ou de métodos de diagnóstico. E é isso que eu refiro no parágrafo imediatamente a seguir. Aquelas proibições, porque aparentemente eram baseadas, já não são hoje, mas eram baseadas na falta de aplicação industrial e não, eventualmente, na proteção da saúde pública ou na proteção da liberdade terapêutica ou na proteção ou na conservação da liberdade terapêutica, são controversas. E é preciso notar que, por exemplo, nos Estados Unidos estes métodos são patenteáveis. Portanto, em Portugal e na Europa não são patenteáveis. E, portanto, há aqui uma certa incongruência. Por outro lado, mesmo em Portugal, temos investigadores como o professor João Paulo Comédio Marques, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que defende e recondendo a sua patenteabilidade. Não assumo imediatamente posição, mas mais adiante podemos falar sobre isto. De qualquer forma, é preciso notar que, faltando, digamos assim, esta base, este substrato, porque este substrato era aquele que existia até há bem pouco tempo. Com a entrada em vigor da Convenção sobre a Patente Europeia, em 2007, uma convenção que é de 2000, mas entrou em vigor a partir de 2007, o Código de Propriedade Industrial Português também se atualizou e em 2008 adaptou-se a esta nova circunstância e retirou definitivamente quaisquer necessidades de comprovação ou demonstração da suscetibilidade de aplicação industrial desse mesmo método. E, portanto, assim sendo, imediatamente cai por base aquele requisito que supostamente fazia com que não se atribuísse patente a métodos de tratamento ou métodos de diagnóstico. Então, qual é que é o requisito que está subjacente, digamos assim, a essa proibição? Já não é esse, basta que seja, digamos assim, sobre matéria inventiva, para poder eventualmente ser objeto de concessão de patente. Antes de 2008 havia também um outro processo, que não vale a pena aqui desenvolver, não terei tempo para isso, tinha que ver com reivindicações ou reclamações de tipo suíço e permitiam supostamente contornar as dificuldades decorrentes da incapacidade de poder conceder patente a um método através de uma demonstração de um produto que era aplicado industrialmente para o tratamento de uma determinada... Portanto, andávamos aqui numa espécie de mecanismo alternativo para podermos, de alguma maneira, evitar a proibição que existia sobre a concessão de patentes quanto a método.